Queria chamar aqui o pastor Danilo, que vai compartilhar a palavra conosco, também vai apresentar o projeto dele com a família. Para quem não sabe, ele também é missionário, está atuando aqui no Brasil, mais especificamente na região do Nordeste, certo? Qualquer familiaridade não é mera coincidência, ele é irmão do pastor Dimas, tá? Eu imagino para um pai e para uma mãe que honra que é ter 2 filhos pastores. E a irmã de vocês também é missionária? Vocês têm mais algum irmão pastor? A família toda? Que legal, então... na Alemanha, tá. E a gente está muito feliz de recebê-lo aqui. Eu queria orar pelo Danilo antes dele compartilhar a palavra, tá? E aí depois você pode ficar à vontade. Senhor, nós te louvamos por essa manhã. Muito obrigado pela vida do pastor Danilo que está aqui com a gente para compartilhar a tua mensagem, a tua palavra, o teu projeto que nasceu primeiro no teu coração e depois o Senhor passou isso para ele, para a família. Que em nome de Jesus nós sejamos edificados e o Senhor honrado com tudo o que vai acontecer aqui. É com gratidão no coração que eu faço essa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Então, bom dia. É um prazer mesmo para nós podermos estar aqui hoje. E também eu quero mandar abraço do meu irmão Dimas e também do Frido. Hoje de manhã nós mandamos um oi lá para a Alemanha e falamos que a gente vai estar aqui hoje, então eu também mando abraço aqui para todos vocês. Sim, nós estamos fazendo uma viagem aqui no sul. Eu nasci aqui bem pertinho, em Campinas, mas não conheço nada daqui. Então, por isso, nós estamos fazendo uma viagem para conhecer as nossas igrejas também, e também para compartilhar mais do ministério que queremos iniciar lá no Nordeste. Então, é mesmo um prazer conhecer muitos irmãos aqui no Sul. Isso faz muito bem para nós também. Então, muito obrigado também. Sim, hoje quero que nós pensamos mais sobre o assunto construindo o reino de Deus junto. Construindo o reino de Deus junto. E para isso, quero que nós abrimos as Bíblias, ou no boletim também tem os versículos, já em Gênesis. Pode ser, vocês pensam, o que esses textos têm a ver com um do outro, mas vamos rapidinho pular um texto, depois lendo o outro. Então, Gênesis 11, a partir do versículo 1. Sempre numa construção é importante saber o porquê. Essa construção realmente faz sentido ou não? Eu me lembro, quando terminei seminário, nós casamos, aí eu tinha que procurar um outro trabalho para nós poder manter. Então, eu consegui trabalhar como ajudante numa obra, não construção, mas demolição de um prédio. Eu recebi uma planta e tinha que começar no 9º andar, derrubar paredes com uma máquina. E eu não estava acostumado com esse trabalho. Aí eu cheguei em casa, eu não consegui pegar o copo de água com a mão. Eu tinha que pegar com as 2 mãos e pegar esse copo para poder beber. Eu já contei os dias, quando vai ser o último dia, meu dia nessa obra. Porque eu não queria mais esse trabalho. Então, eu pensei às vezes, na construção do reino de Deus, na obra de igreja, às vezes nós pensamos igual. Não tudo sempre vem, ou está indo sempre muito bom. E às vezes vem essas fases onde pensamos, por quê, rapaz, por que isso? Eu só quero fazer alguma outra coisa. Mas por isso é bom mesmo saber e conhecer a nossa identidade e por que é que Deus quer que cada um de nós faz parte dessa obra. E fazer parte dessa obra é a melhor coisa que pode acontecer para você e para mim. Amém? Então vamos começar a ler Gênesis 11. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras.
Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiseram. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Então, nós não vamos entrar muito detalhado nesse texto, porque tem muitas coisas aqui para falar. Mas aqui, nós podemos entender um pouquinho mais, ou ver quem é Deus e quem somos nós. Né? Quem é Deus e quem somos nós. Primeiro, às vezes podemos pensar, por que Deus fez isso? Por quê? Se tem pessoas que estão unidas, tem um foco, por que destruir isso? Né? Por que atrapalhar isso? Mas Deus sabia que isso não vai ser bom para as pessoas que Ele ama. Não vai ser bom depois para as pessoas que Deus criou. Deus sabia que o foco não era Deus, não era o povo, mas era mesmo, eles queriam ter poder, eles queriam ser como Deus, eles tinham outro alvo, que no final da conta não seria bom para muitas pessoas que estavam vivendo nessa época lá. E nós podemos ver quem é Deus. Deus, Ele não é alguém que se afasta, não me preocupa o que esse povo está fazendo, não. Aqui nós podemos ler de uma maneira bem visível, não, Ele chegou perto, desceu, para ver o que eles estão fazendo lá. Ele já conhecia o coração. Ele não só pode ver o que eles estavam construindo, mas Deus já entendeu e sabia o porquê eles queriam fazer isso. Aí ele chega perto, aí ele arruma essa confusão, né? E até hoje nós temos tantas línguas no mundo que dificultam muito também, muito. E aí eu quero pular já para o próximo texto, em Êxodos, capítulo 3. Êxodos, capítulo 3. Temos essa história aqui bem conhecida, onde Deus chama o Moisés. Onde Ele chama o Moisés. Deus fala com Moisés. Êxodo 3, a partir do versículo 1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinaí, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, Ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus.
Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amoreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Só até aqui. Aqui nós podemos ver que um povo está sofrendo por causa de um outro povo, de um outro rei, que não tem Deus no coração. Só um pouquinho uma informação no lado, porque isso também nós podemos ver o que ia acontecer na Torre de Babel também, né, no futuro. Mas aqui onde eu quero prestar atenção, mais aqui nós de novo podemos conhecer esse Deus que Ele escuta, um Deus que se preocupe, um Deus que está perto, que não está só assistindo de longe. Não, aqui nós podemos ver que Ele chega perto e Ele escolheu o Moisés. Antigamente, no Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus escolheu pontual algumas pessoas. Hoje, nós sabemos com Jesus que Ele escolheu todos nós aqui. Mas aqui Deus, Ele fala para o Moisés: olha, eu ouvi o socorro do meu povo. Eu tenho certeza que nós não temos ideia a quantas vezes os nossos vizinhos estão pedindo socorro de um Deus que eles não conhecem. Que eles podem pensar: Deus, se você existe, por favor, me ajude, ou mostra que você existe. Isso acontece muito no mundo e muitas vezes eu esqueço disso. E como Deus escolheu Moisés, Ele preparou ele, como foi a criação dele, até esse ponto, Deus escolheu o tempo certo, a pessoa certa, para salvar o povo de Israel. Faz pouco tempo que nós celebramos Natal. Foi o tempo certo, e o lugar certo, com a pessoa certa, em Jesus, que Deus colocou o pé aqui no mundo, porque Ele ouviu todo esse grito, não só do povo Israel, mas também de todo o mundo, de toda parte da terra. Eu me lembro, eu fui criado numa aldeia indígena lá no Maranhão, e um cacique, ele chegou para o meu pai, já um cacique bem velhinho, ele falou: por que os missionários não chegaram mais cedo? Morreram tanta gente do meu povo sem conhecer esse Jesus. Um astronauta, um dos primeiros americanos, ele falou: foi melhor, ou mais importante, Deus colocou o pé aqui no mundo do que nós, seres humanos, colocando o pé na lua. E aqui Deus escolhe o Moisés. Deus mandou Jesus. Só Jesus, Ele foi, mas Ele não deixou nós aqui sozinhos. Vamos agora pular bem para o Novo Testamento aqui, em Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 1. Atos 2, a partir do versículo 1. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todas ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa.
Estava morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Mídia, do Elão, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província de Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros. Só até aqui. Nós pensamos o que aconteceu na Torre de Babel, né? A divisão, várias línguas. E agora parece que Deus está fechando esse círculo para trazer de novo união, unidade. Para nós poder saber ou ter o mesmo foco. Aqui nós podemos ver que eles se entendem. Isso realmente é o coração de Deus. Não é a separação. É o coração de Deus. Se nós lemos o que Jesus mesmo orou em João 17, eu vou ler rapidinho. João 17, a partir do versículo 1. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles. Tu estás unido comigo para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Deus quer que nós trabalhemos junto. Isso é alguma coisa, um desejo dele. Não só nós, mas também que nós somos ligados com o coração de Deus. Com foco, aquilo que Deus quer. Mas isso muitas vezes é difícil. Nós podemos ver na Torre de Babel o que o pecado, o que um foco errado trouxe, tinha consequências. Eu quero ler alguns versículos em 1 Coríntios 3, a partir do 9. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. E 16, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Palavras fortes, fortes. Se nós pensamos agora, voltamos, como Deus chamou Moisés, o que foi que Deus falou para Moisés? Pare. Tire as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. Se você diz, eu sou filho, filha de Deus, você é santo, por causa de Jesus. Então, o que nós deveremos fazer? Tirar as nossas sandálias. O que isso pode significar em minha vida? Eu quero encorajar todos vocês, quando o dia acaba,
Eu acho que ninguém dorme com sapatos, sandálias na cama. Vamos tirar as sandálias, os sapatos e pensar: Deus, o que chegou entre você e mim? Qual sujeira? Qual pecado? Qual pecado? Deixa isso ser um costume do dia à noite, pensando onde eu preciso pedir perdão a alguém e a Deus. Isso às vezes fede. Às vezes dá para ver, hoje eu pensei, que bom que não tem nenhum defeito aqui. Mas isso às vezes dói. Às vezes nós como família, a gente senta à noite 1 hora para conversar sobre o dia, o que aconteceu, para pedir perdão. Isso é algo que nós precisamos fazer. Hoje também vamos celebrar a ceia. Jesus, ele já sabia. Eu preciso deixar uma tarefa para eles, para relembrar disso sempre. Por isso, nós estamos celebrando a ceia para pensar sobre isso. Onde na minha vida eu preciso tirar essas sandálias? Podem ser coisas pequenas, mas é pecado. Pode ser que eu, como pai, fico preguiçoso em vez de fazer algo com meus filhos e deixo eles o dia inteiro na internet. Isso é um pecado ou não? Pergunta a Deus o que Ele te mostra nesse momento. Pode ser só como eu chego para minha esposa, para os meus filhos, do jeito como eu falo. Pode ser às vezes que eu penso, sim, meu vizinho, ele não conhece Deus, ele já me perguntou, mas eu tenho muitas outras coisas. Pode ser muitas outras coisas. Às vezes pequenas, às vezes coisas bem fortes. Mas para Deus é pecado. Adão e Eva, eles só comeram a fruta, mas era pecado. A desobediência a Deus. Vamos pensar, tirando as nossas sandálias, o que eu fiz hoje? Onde eu preciso, em qual área da minha vida eu preciso tirar as sandálias? Porque senão vai ser complicado trabalhar junto. É impossível, um dia o tempo vai mostrar. E não podemos trabalhar com o nosso Deus também, se não estamos honestos com o nosso Deus. Nós podemos ler em muitos outros versículos na Bíblia que Deus conhece o meu coração e o teu coração. Não dá para enganar nosso Deus. E de manhã, quando nós de novo colocamos os sapatos, vamos pensar, onde é que Deus quer que eu deixe uma marca de Deus? Jesus colocou o seu pé aqui no chão e podemos ver a marcação que Ele deixou, que você está aqui não é por acaso. Deus escolheu vocês. Deus chama cada um de nós. Então pensa de manhã, onde é que Deus quer que eu pise hoje? Mas nesse sentido de mostrar o reino de Deus. Mostrar o que significa isso. Falamos a língua desse reino de Deus, pensamos em Galatas 5:22, né? O fruto do Espírito, amor, paciência, nessas coisas. Essas são as línguas de Deus. Eu achei muito impressionante, alguns anos atrás, eu levei a minha família para mostrar onde eu fui criado até 11 anos, na aldeia indígena. E nós chegamos lá, alguns eu conhecia ainda, mas muitos eu não conhecia. Eu me lembro de algumas músicas que cantamos na igreja até hoje, mas eu não entendo a língua deles. Mas quando nós chegamos lá, nós percebemos que somos uma família em Cristo. Isso é um milagre. Pessoas com uma língua totalmente diferente, cultura totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente. Mas sabendo, temos o mesmo foco, temos o mesmo Senhor, temos o mesmo Pai. Abraçamos sem conhecer o outro,
mas falamos a mesma língua. Nós começamos uma vez a receber voluntários da Alemanha para ajudar em 2 igrejas lá em Recife, no projeto Levante, um trabalho com crianças, com reforço escolar, inglês, esportes, estudo bíblico. Aí esse grupo chegou por 3 meses, eles fizeram parte de um curso discipulado na Alemanha. Então, quando eles chegaram, eles ficaram em nossa casa, esses 3 meses, nós falamos, nós não vamos acompanhar vocês para traduzir. O desafio de vocês vai ser o que significa ser um discípulo de Deus, de Jesus, sem poder falar português, sem poder comunicar com as crianças. E cada noite nós sentamos na mesa para refletir o dia. E nas primeiras 2 semanas, alguns deles queriam voltar para a Alemanha. Falaram, eu me sinto tão inútil, não faz sentido que eu estou aqui. Encorajamos eles, não, continuem. E depois de 3 meses, antes de eles ir embora, nós fizemos festas nas casas para dizer tchau. Aí eles vieram 50 crianças chorando. Tocou o coração deles, dos voluntários. Eles voltaram como missionários para a Alemanha. Eles sabiam que Deus chamou eles para a obra de Deus, para a construção do reino de Deus. Isso mexeu muito com eles. E a língua deles não era falando, mas o abraço que muitos não receberam em casa. Esse tempo que alguém de longe chegou só para jogar bola junto com eles, jogar xadrez com eles, orar por eles, fez muito com as crianças. Até hoje eles perguntam, quando vão vir de novo outros voluntários da Alemanha? Tinha uma época também lá em Escada que, às vezes, tem épocas muito com violência, com as drogas. Morreram pessoas, aí eles fecharam um projeto. Mas esse grupo foi para lá, não, queremos ir lá só para orar para os nossos irmãos. Os irmãos lá, eles sentiram que nós estamos fazendo parte de uma família grande, não estamos sozinhos aqui, mas temos o mesmo Pai que está cuidando de nós. Então, nós não deveríamos fechar os olhos, fechar as forças que nós temos, onde começa uma outra cultura, uma outra língua, outra realidade. Não, Deus chama todos nós para trabalhar junto. Então, cada noite, quando nós, antes de dormir, vamos pensar onde na minha área eu preciso tirar as minhas sandálias, os meus sapatos, onde eu preciso pedir perdão a Deus também, pedir perdão a uma pessoa. Isso é importantíssimo. E também, no dia seguinte, onde é que Deus quer que eu vou deixar uma marca do reino de Deus hoje? Porque Deus quer te usar. Você faz parte do reino de Deus. Não vai ser sempre simples, fácil. Isso é normal. Mas para isso, Ele nos junta, todos nós aqui, para nos encorajar. Pode ser que você chegou e você está nessa fase que só precisa pessoas que orem, que cuidam de você. Muito bom, isso faz parte. Nós, às vezes, percebemos que nós chegamos nesse ponto onde não conseguimos mais fazer nada. Mas só com nossa presença, Deus usou nós como família. E nós sentimos tão inútil. Você nunca sabe qual impacto Deus faz através da tua vida. Mas o importante é que nós falamos a linguagem de Deus. Isso também é uma tarefa que eu quero lançar. Qual linguagem é essa linguagem de Deus? Tem muitos versículos. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele te mostra. Vamos ficar aberto para isso. Vamos sempre tentar chegar mais perto no coração de Deus, porque Ele quer ser perto. Tem muitos outros versículos que mostram que é um Deus que quer se aproximar. Ele quer estar junto contigo, comigo. E isso é a melhor coisa que pode acontecer para nós.
Amém. Então, eu quero só mostrar agora um videozinho. É uma opção que nós queremos convidar, especificamente os jovens, para sair um pouco do seu mundo, como Jesus saiu do seu mundo, né? Para sair do mundo que eles conhecem, um mundo mais seguro, pode ser a igreja está perto, o pastor está perto, a família está perto. Para sair um pouco desse mundo e pisar no outro. E deixar a marcação desse reino de Deus. Então, a missão já comprou esse terreno muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, e lá tinha um abrigo do Projeto Levante. Depois de alguns anos, esse abrigo fechou e foram feitos acampamentos uma vez no ano, depois também não fizeram mais. O terreno ficou abandonado por um tempo e agora nós estamos nessa fase onde nós queremos restaurar esse terreno para receber famílias, crianças, jovens das igrejas, oferecer isso como também uma ferramenta boa para as igrejas para poder fazer retiros, acampamentos. Nós chamamos esse local Éden, e o propósito é oferecer alguma coisa onde eles saem do ambiente onde eles estão. Uma vez uma adolescente, já há muitos anos atrás, em outro país, falou para minha esposa, num ambiente, num local desse, na natureza, olha, aqui fora eu posso acreditar mais fácil que existe um Deus, mas lá no meu bairro tão pesado, Então, vamos assistir esse vídeo e vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, nós temos uma casa da missão onde nós queremos receber voluntários da Alemanha, dos Estados Unidos, mas também aqui do Sul, né? Por tempos específicos, pode ser uma semana, 10 dias, 30 dias, 3 meses, e também pessoas que querem servir por mais tempo também lá, porque estamos bem no início e precisamos também mais pessoas, uma equipe, para realmente deixar tudo acontecer. Então, o foco é mesmo para poder ajudar as igrejas a realizar acampamentos. Algumas igrejas têm realmente projetos sociais, onde eles atingem até 160, 50 crianças. Então, isso também é um trabalho, fazer um retiro, um acampamento nesse sentido. E também queremos oferecer atividades lá nos bairros ao redor desse sítio. Chamamos o sítio Éden e queremos escolher uma árvore onde você não pode pegar essa fruta, né? E também escolher pontos chaves da Bíblia e tentar recriar esse ambiente. Assim, um grupo pode vir com crianças, adolescentes, e entrar na história, no plano de Deus, em uma maneira diferente. E nosso desejo é como Deus procurou Adão e Eva antigamente, né? Adão, vocês estão? Onde vocês estão? O nosso desejo é que Deus use esse espaço para falar para cada pessoa que vem para lá, e para que essa pessoa possa conhecer Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós queremos encorajar e pedir orações por isso também, por esse ministério. E também pensar, conhecemos jovens, ou às vezes, né, pessoas que pensam, seria bom para essa pessoa sair um pouco desse mundo e entrar no outro, conhecer outras coisas. Então, ficamos muito gratos por isso. Essas orações também são muito importantes. Então, agradecemos muito. Então, isso mesmo é que a gente queria compartilhar. O vídeo funciona? Funciona. Então, são um pouco mais de 3 hectares, bem dentro da natureza. E queremos ter uma estrutura simples, para não ter uma manutenção pesada. A minha luz, a minha salvação, à noite fica um pouco mais claro. Temos um campo grande, onde a gente está instalando também iluminação. Uma lagoa pequena, onde também queremos criar peixe para pescar. Uma área grande aqui com os pés de cocos para acampar. E estamos agora na fase também iniciando de restaurar as casas para ter alojamentos dentro ou em camas também.
uma piscina que também não está pronta ainda. Então também, se tem algumas pessoas aqui que pensam, eu gosto de trabalhar, botar a mão na massa também, podem vir para uma semana, 10 dias e ajudar com coisas simples, pinturas, mas também com outras coisas específicas também, onde precisamos profissionais também. Então, estamos bem abertos para isso também. Isso era antes e depois. E nosso foco é algo mesmo, que isso seja uma ferramenta para as igrejas, para as nossas igrejas e também para muitas outras igrejas lá, para que eles possam usar esse lugar para falar sobre Deus, sobre Jesus, onde as pessoas realmente começam a se conectar, onde as igrejas começam a se juntar e conhecer mais, fazendo retiro junto lá, para os jovens das igrejas poderem fazer acampamentos lá. Então, isso é a nossa oração, a nossa visão, e queremos encorajar vocês para realmente também orar por esse ministério. Então, obrigado. Sim, então é bem perto das praias mais lindas aqui no Brasil. Desculpa, mas quem vem do Nordeste? Alguém vem do Nordeste? É a verdade, né? Lá tem praias muito lindas e são bem pertinho lá do sítio. Então também tem outras coisas bonitas também para aproveitar. Obrigado. Esse aqui é bem no sul de Recife, em Cabo de Santo Agostinho. São uns 20, 30 minutos de boa viagem, uns 40 minutos do centro do Recife. Então, bem colado lá na metropolitana.